Há muitos anos atrás, quando eu comecei a prática do Ho'oponopono, que eu conheci o Ho'oponopono há mais de 12, 13 anos, eu comecei a conhecer a técnica que naquela época era bem estranha. Eu nunca tinha ouvido falar, tipo assim, você falava algumas palavras e a sua vida ia melhorando, ia transformando, era um pensamento assim bem diferente, né? Não é igual nos dias atuais, que agora a gente já conhece a técnica, tem a lei da atração, e foi na mesma época que estava saindo a lei da atração que eu conheci o Ho'oponopono. Aí eu assisti um vídeo, a pessoa falando do Ho'oponopono, não tinha muito conteúdo na internet, e eu resolvi. Eu estava no dia, eu tinha uma empresa, eu cheguei em casa, eu estava muito cansado, muito abatido com os problemas do dia a dia, e falei, vou testar essa loucura, né? Falar as palavras vai entrar no meu subconsciente e vai melhorar, né? Era uma coisa que eu não acreditava. Aí eu comecei a falar as palavras. Sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato. Sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato. E depois que eu falei uma certa quantidade, o cansaço da minha cabeça, aqueles pensamentos que eu estava muito cansado, nervoso, parece que deram uma clareada. Eu falei, não, isso daí é psicológico. Não é possível que eu falando essas palavras, não sabia nem para quem falava, não sabia nada. Eu falei, não é possível que eu falando essas palavras, aconteceu isso na minha cabeça agora, a minha cabeça descansou, parece que abriu uma luz na minha cabeça, e eu desconfiei. Falei, isso é psicológico. Aí, no outro dia, mesma coisa. Eu falando essas palavras, eu tinha anotado, depois eu decorei, né? E fui falando e minha cabeça realmente... eu estava ficando mais tranquilo. E depois também achei mais um outro vídeo, né? Bem difícil achar, eu achei um outro vídeo falando, né? Você vai repetir essas palavras, que essas palavras vão mudar dentro da sua cabeça, vai exteriorizar lá fora. As coisas vão começar a melhorar, você vai encontrar gente mais compatível com você, você vai atrair pessoas mais calmas, mais inteligentes, e isso vai atrair bons negócios. Eu fui fazendo e realmente, vagarosamente foi acontecendo. E eu estava ainda bem espantado, né, com essa filosofia. E eu tinha uma empresa em outra cidade, aí eu voltava para os finais de semana, voltava para casa. E como eu ficava sozinho, só eu que entrava naquela casa, só eu que tinha a chave, eu fazendo Ho'oponopono, no terceiro dia apareceu um doce dentro da geladeira. Ninguém entrou, só eu que tinha a chave. Eu fiquei muito espantado, eu bati uma foto, falei, eu vou registrar isso daqui. Só que já estava na hora de dormir, e eu fui dormir. Só que no outro dia eu fui abrir a geladeira, o doce não estava mais lá. Falei, então, mas pelo menos eu tirei a foto. E quando eu fui olhar no meu celular, não estava mais a foto lá. E eu tinha confirmado, eu tinha batido a foto e estava lá no meu celular. Porém, sumiu da geladeira esse doce e sumiu a foto do meu celular. Eu falei, não, peraí, tá acontecendo alguma coisa. E como eu fui me aprofundando no Ho'oponopono, e o Dr. Hugh Lane, ele falou que ele conversava com as plantas, que ele via duendes. Eu falei, não, então é um aviso que o Ho'oponopono está dando certo, que essa filosofia está dando certo. Mas o que aconteceu depois? Eu achei um vídeo de uma moça que faz no Instagram, é a Cris. Ela falou que ela ficava muito nervosa e tal, e eu assim, me identifiquei com ela, e ela falou dessa prática do Ho'oponopono. Foi a terceira pessoa que eu escutei a falar. Só que ela falou que ela conversou com muitos espíritos depois que ela começou a fazer com o Ho'oponopono. Eu fiquei um pouco assustado. O que eu fiz? Eu parei de fazer a técnica.
Eu fiz mais ou menos um mês e depois desse depoimento dela, que eu assisti o vídeo dela, eu parei de fazer. Aí eu fiquei mais ou menos um mês sem fazer, desliguei da técnica, falei, não, né? E aí eu comecei a ler a lei da atração, esses assuntos que eu gostava também, mas o Ho'oponopono eu tinha deixado de lado. Depois desse depoimento da Cris, que ela falou que tinha visto espíritos. Só que depois de um mês, eu não sei, por cargas d'água, eu falei, vou tentar de novo. Parece que aquele medo foi sumindo, né? Aconteceram muitas coisas legais quando eu comecei a fazer, depois eu parei com medo e eu voltei a fazer o Ho'oponopono. E por que eu voltei a fazer o Ho'oponopono? Que me passou uma matéria que eu vi que o Ho'oponopono você poderia fazer para apostas na Mega, apostas na Loto Fácil. E eu falei, vou fazer porque deu certo a primeira vez que eu fiz. Para outras coisas, fiz aleatoriamente. Só que eu vou fazer específico dessa vez. Tomei coragem, comecei o Ho'oponopono novamente. Porque eu queria ganhar na loteria. Ou que seja, Mega Sena, Dupla Sena. E eu comecei a fazer. Novamente comecei a limpeza, o processo de limpeza. Falando as palavras, sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato. E fui fazendo. Aposta, né? Pensava na aposta, ia limpando. Eu pensava eu entrando na lotérica. Porque eu estava lendo o livro da Lei da Atração também. Então eu acabei agregando isso daí. Então eu pensava, eu memorizava, eu entrando, eu pegando dinheiro, só que eu fazia a limpeza com o Ho'oponopono. Sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato. E eu fui fazendo, fui continuando a fazer para aposta. E depois que eu estava fazendo mais ou menos uns 25 dias, o que aconteceu? Eu tinha jogado na Dupla Sena e eu acertei 4 números. Na época deu R$650. Era mais ou menos, eu estava fazendo uns 25 dias. Eu falei, opa, eu vou continuar fazendo. Por quê? Eu queria ganhar o prêmio principal. Eu acho que a gente tem quando você tem um objetivo, você quer atingir o topo do negócio, né? E eu falei, vou continuar fazendo. E depois de uns 40 dias fazendo, eu joguei na Mega Sena, eu jogava. Só que acabei acertando 4 números novamente, a quadra da Dupla Sena, que é um jogo que eu sempre fazia. Acabei ganhando pela segunda vez. E sempre fazendo o Ho'oponopono. Pela segunda vez que eu ganhei, não ganhei o prêmio principal, foi a quadra. Eu continuei fazendo. Só que aí, mais como se diz, o pulo do gato. Eu agreguei outra ferramenta junto com o Ho'oponopono. Porque eu vi uma técnica do copo d'água que até tem no meu canal. Eu falei, eu estava fazendo a limpeza, que eu queria ganhar o prêmio máximo, né? E eu fazia com o copo d'água também, na hora de dormir, só eu enchia o copo d'água e falava, eu preciso ver os números, né? Os números sorteados, os números premiados da Mega Sena, que eu preciso acertar o prêmio principal. Eu tomava água e de manhã você tem que tomar também, tomar um pouquinho antes, aquele período que você está com sono, que você vai dormir, você toma um golinho. E a hora que você levanta, você toma um golinho d'água. Eu estava fazendo isso também. Porém, eu estava fazendo o Ho'oponopono todos os dias. E estava fazendo muito. Praticamente metade do dia era Ho'oponopono, à noite era Ho'oponopono. Só que eu agreguei esse copo d'água. Nessa técnica do copo d'água. Aí nessa noite, o que eu fiz? Eu tomei a água. E fui dormir. E já tinha feito o Ho'oponopono o dia todo. E fui dormir. Nessa noite, eu tive um sonho de um tigre. Assim, lista prata e amarelo. Mas muito real. Muito real. Assim, eu vi o olho dele, dava para sentir. Mas veio com uma força imensa no meu sonho. E, aliás, ele rosnando pra mim, uau, muito bravo, né? Mas muito real. No outro dia, tomei a água, né, para fazer o processo. E eu falei, gente, isso é um sinal. Não tem como. E eu estava fazendo para aposta.
Aí como foi bicho, eu falei número do bicho, não era. Qual que é o número do tigre? Veio na minha cabeça, eu vou comprar o bilhete do tigre. Fui atrás. Como uma cidade muito grande, com 600 mil habitantes, né, que eu ficava, eu fui passando de lotérica em lotérica. Não tinha do tigre, tinha de vários bichos, mas do tigre não tinha. E é aquela, eu falei, e se eu demorar para comprar, né? Porque isso foi um sinal, não tem como. Para mim era um sinal. Acabei achando. Acabei achando em uma lotérica, foi uma das últimas que eu estava procurando. Porque o bilhete é assim, você tem 10. Eu só tinha 2 pedacinhos do tigre, eu peguei os 2. E, se não me engano, era uma terça e o sorteio ia ser na quarta-feira. Eu vou conferir o bilhete, comecei de trás para frente, todos os números. Faltou o último, que é a da milhar. 700, se eu acerto a milhar, eu ganhava 140 mil. Só que acabou, assim, faltou aquele últimozinho. Eu ganhei 700 reais, por bilhete, né? Deu 1.400 reais. Se eu acerto mais um, então assim, eu tava no caminho certo. Tava fazendo Ho'oponopono e agregando algumas coisinhas ali, um copo d'água, né? Um pouquinho da lei da atração, mentalização. Você pensa, finge que já é seu, engana teu cérebro. Eu tava nessa vibe aí. O que aconteceu? E eu fui continuando. Depois de um mês que eu tava fazendo para aposta, eu parei de fazer. Parei de fazer Ho'oponopono. Parei de fazer qualquer técnica. E para você ver, se eu te falar o que eu pensei para poder parar, as crenças limitantes que a gente tem são muito fortes, muito fortes. Eu pensei comigo, porque depois do tigre eu fiz mais um mês, eu não sei, eu desanimei. Até hoje, para aposta eu nunca mais fiz. Eu fiz para muitas outras coisas que deram certo, mas para aposta eu não fiz mais. Porque eu achei que eu já tinha ganhado 2 vezes a quadra, e um bilhete, tudo faltando um número, uma coisinha para atingir o prêmio máximo. Eu falei, não é para ser para mim. Eu nunca vou conseguir o prêmio máximo. Olha a crença limitante que a gente tem. E eu falei, alguém não quer que eu ganhe o prêmio máximo, porque já se juntar as 2 quadras e o bilhete lá, porque assim, isso tudo beirando o prêmio máximo, tudo, eu falei, não é para ser. Eu acho que eu vou parar. Porque se eu já ganhei 2 quadras e mais um bilhete ali que passou pertinho, agora vai ser difícil ganhar de novo mais alguma coisa. Então é uma crença limitante que eu tinha, muito forte, e eu parei de fazer. Então esses dias eu estava pensando, eu vou começar novamente, eu vou fazer do jeito que eu estava fazendo. Pode demorar uma semana, 2, e eu vou fazer o Ho'oponopono porque as minhas crenças limitantes, depois de muito estudo, acabou, graças a Deus, eu melhorei muito, muito, muito. Mas eu tava, né, por causa de uma crença que eu tinha, olha só, vinha na cabeça que eu não ia ganhar mais, porque eu já tinha ganhado 3 vezes, não era o prêmio máximo, mas eu já tinha ganhado 3 vezes. Falei, agora a quarta vez, não vou ganhar a quarta vez. E outra coisa, alguém não quer que eu ganhe o prêmio máximo, porque tudo eu acerto 4, 4 de novo, depois o bilhete, faltou um númerozinho, aquele da milhar lá, que não é para ganhar. Então, nisso na minha cabeça, eu acabei desanimando e não fiz mais. Foi o erro, porque eu estava no caminho certo. A crença limitante que eu tinha não me deixou seguir. Se eu tivesse seguido, não desanimado, não vindo com esses pensamentos que eu deveria ter limpado, que eu ganho, eu estava assim, cada 2 meses, eu estava perto, eu não ganhava o prêmio máximo, mas eu recuperava todo o dinheiro que eu tinha jogado. Não estou falando para jogar e vender coisas para jogar, não estou incentivando o jogo. Porém, estou falando o que aconteceu comigo. Se eu começasse, aliás, se eu não desanimasse, eu estaria, né, já beirando ali o prêmio máximo. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Como aconteceu comigo, pode acontecer com vocês também, de desanimar no meio do processo. Porque realmente vem pensamentos nocivos, vem.
Vem pensamentos para você parar, não sei de onde vem, mas é sempre uma coisa para te atrapalhar no processo. Então assim, não desanimem, acreditem no processo, vai fazendo a limpeza, porque se você está limpando coisas nocivas do teu cérebro, é coisa boa, é coisa que vem de Deus. Eu faço o Ho'oponopono para a divindade. Quem que é minha divindade? É Jesus Cristo, que eu sempre falei aqui no canal. Cada um pode ter a sua divindade. A tua divindade é o universo, é a luz, é Buda, que é a minha ligação com o divino, é meu subconsciente. E eu tenho que limpar essas memórias. E não são só essas memórias que eu tenho que limpar. É uma eterna limpeza. Os processos, os pensamentos vão vindo, as memórias vão vindo. Você tem que ir limpando. Não pode desfocar, vai limpando, vai com garra, vai com fé. O que te anima? Depois que você estiver fazendo, você começa a ir acertar uma quadra, uma quina. Ou se não, você faz por outra coisa também, para você comprar teu carro, tua casa. Parece um dinheirinho não sei de onde. Não se preocupa com isso. O interessante é não desanimar do jeito que eu fiz. Eu estava pensando essa semana, eu nunca mais fiz para aposta. Eu fiz para várias coisas. Carro, casa, emprego, concurso. Você pode fazer para tudo. Eu mesmo, para aposta, eu parei de fazer devido à minha crença. E parece que instalou uma luz, falou, não, você parou. Então assim, gente, não desanimem e façam e dá certo. Dá certo porque o que eu passo aqui no canal, porque eu já vivi, eu já passei por isso. E eu gostaria muito que vocês fizessem também. Deixe depoimento no meu canal, se tiver alguma pergunta que eu puder ajudar vocês, né? Gosto muito de ajudar vocês também. Se tiver, pode deixar nos comentários, tá bom? E esse é o que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? Então, força, firmeza, não desanime. E até o próximo vídeo.